Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Camilo Rogério. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que acontece se não registrar o imóvel em meu nome, no caso em seu nome ou no nome do seu cliente, né? E não o meu nome. Mas vamos falar exatamente sobre esse tema e comentar inclusive um caso aqui, tá? E esse vídeo, lógico, é para você que está advogando, está começando aí na área imobiliária, mas também para você que é leigo, porque eu vou passar aqui uma decisão judicial, mas que está muito simples de entender e você que é leigo também vai compreender o que acontece se você não registrar o imóvel em seu nome, ok? Então, vamos entender então rapidamente como funciona o sistema registral no Brasil em relação à aquisição de imóvel. Basicamente, para adquirir um imóvel, você tem que ter duas coisas, de forma muito básica aí, que é o título e o modo. O título, pessoal, basicamente é o quê? A escritura pública, na maioria dos casos, tá? Lógico, tem outros instrumentos que também transferem o imóvel, mas vamos usar o exemplo mais simples. E só um ponto aqui para falar para vocês. Isso que eu estou comentando vale, logicamente, em 95% dos casos, talvez. Estou estimando aí uma porcentagem. Né? Então, basicamente, 95% dos casos se aplica essa regra de que, sim, é o caso registrar o imóvel em seu nome. Ah, por que tem 5% que talvez não seja? 5% ou talvez menos? Estou estimando mesmo. Porque depende da situação, né? Depende realmente da situação aí e você vai fazer uma análise do caso do seu cliente para saber se ele será atendido ou não. Mas situações como essa aqui que eu vou mostrar para vocês, logo na sequência, uma decisão judicial, você vai ver que fez toda a diferença aquela pessoa não ter registrado o imóvel e ela teve um grande prejuízo. Mas vamos primeiro aqui passar como funciona o sistema registral. O título, que no caso aqui é a escritura, e o modo, que no caso aqui é o registro. Perfeito? Então você tem que ter o título e o registro. Então vamos imaginar que a pessoa só tem a escritura. O seu cliente chegou só com a escritura e fala: olha, comprei esse imóvel, sou o dono desse imóvel. Perfeito. Você deve orientá-lo que ele não é o dono do imóvel se ele não registrou essa escritura, certo? Então, essa é a informação correta. Mas tá, Camilo, eu entendi, tem que registrar. Você já deve ter ouvido, inclusive, a frase: quem não registra não é dono. Tem alguns cartórios, inclusive, que deixam bem claro esse termo, essa frase, nas certidões, seja também naquela pastinha que o cartório faz para entregar a escritura. Eu já vi em diversos cartórios essa frase: quem não registra não é dono. E é uma verdade, porque é o que o Código Civil fala em outras palavras, né? Em palavras mais técnicas aí, certo? Então, perfeito, é isso que precisa para ser registrado o imóvel em nome da pessoa e ela poder falar que é proprietária desse bem. Então, você já sabe isso. Agora, um próximo passo aqui. Vejam essa decisão judicial. Vejam como ela impactou fortemente na vida da pessoa aqui, tá? Primeiro, quando me falavam na faculdade sobre vender um imóvel para duas pessoas, eu ficava bastante confuso. Como assim vender o imóvel para duas pessoas? Imagine você que eu estava ali no primeiro semestre de faculdade e já ouvindo coisas nesse sentido. Né? Então, como será que isso é possível? E realmente, conforme foi avançando, a gente foi evoluindo nos estudos e tendo contato com a prática, vimos que é possível. Então, basicamente, deixa eu só voltar a tela aqui. Basicamente, pode acontecer o quê? Um imóvel. Isso aqui é uma casinha, tá? Apesar de não parecer, mas um imóvel ser vendido para duas pessoas. E por quê? E como isso é possível, pessoal? Eu acabei de falar para você que você precisa de duas coisas para a transferência do imóvel, certo? O título, que é a escritura, e o modo. Imagine você que é alguém mal intencionado, dono de uma propriedade, realmente ele é dono desse imóvel. Essa pessoa vai e passa uma escritura para um e uma escritura para outro. E recebe dinheiro aqui e dinheiro aqui. Porque, lógico, você vai pagar se a pessoa assinar a escritura. E ela vai lá e assina as duas escrituras. E recebe os dois dinheiros, digamos assim, né? Recebe os dois valores. E aí, como é que faz agora? Quem que é dono? Ah, é dono aquele que assinou a escritura primeiro. Vamos supor que esse aqui foi a primeira assinatura na escritura. E esse aqui assinou, por exemplo, no dia seguinte, né? Esse aqui foi a segunda escritura. Então, esse aqui é o dono? Não, pessoal. O dono é quem registra. Entendeu? Então, isso significa o quê? Que se a segunda escritura registrar primeiro essa transferência de propriedade, é esse carinha aqui que vai ser o dono do imóvel, certo? E é exatamente sobre isso. Vamos
só até o ponto que importa aqui na decisão, tá? Não precisa a gente passar tudo, só até o ponto que importa. Já deixei meio grifado aqui, ó. Vou reforçar. Imóvel vendido 2 vezes para pessoas distintas. Ora, então isso acontece. Não é um mito, isso realmente acontece. E aí, veja só que é um pleito de anulação da segunda venda. O que significa isso? Significa que, nesse meu exemplo aqui, olha só, deixa eu voltar a caneta aqui. Nesse meu exemplo, essa pessoa aqui, a primeira escritura, entrou com processo para anular a segunda venda. E por quê? Porque a segunda venda registrou. Foi mais rápido. Vamos lá? Aqui, ó. Segundo o comprador que registrou primeiro, pedido improcedente, sentença mantida. Então, ele manteve ali a sentença. Se o segundo comprador registrou primeiro, esse segundo é o dono. As duas pessoas estavam de boa fé. E vejam que interessante, pessoal, esse ponto aqui. Esse ponto eu achei muito interessante nessa decisão. Se duas pessoas distintas, aqui ó, por escrituras diversas comprarem o mesmo imóvel, a que primeiro levar a sua escritura a registro é que adquirirá o seu domínio. Ou seja, quem vai ser dono, quem vai ser proprietário desse bem imóvel. E veja só esse último ponto aqui da decisão. É o prêmio que a lei confere a quem for mais diligente. Então, é isso, tá, pessoal? A lei tem como diligente aquela pessoa que pega a escritura, faz ali a escritura, faz o pagamento, verifica certidões e também registra. Então, não adianta você ter essa escritura e não levá-la a registro. Certo? Então, esse é um primeiro grande problemão que você pode ter se não registrar o imóvel em seu nome. Certo? E um outro problema, que pouca gente fala, mas que acontece muito. Imagine você que temos aqui o seu cliente, certo? Seu cliente que acabou de adquirir um imóvel, acabou de fazer uma escritura pública e pagaram dinheiro nesse imóvel. Mas ele não foi tão diligente, ele ainda não era seu cliente, vamos pensar assim, ele não registrou o imóvel. Estou abreviando aqui registro, tá? Não registrou. Ele fez a escritura, pagou, mas não registrou. E aí, o que pode acontecer? Quer dizer, então, que esse imóvel ainda está em nome da pessoa que vendeu aí para o seu cliente. Vamos chamá-la de proprietário anterior, tá? Vamos chamá-la de proprietário anterior. Aliás, estaria até errado, mas vamos chamá-la de realmente proprietário, tá? Seu cliente não é proprietário, acabei de falar aqui, sendo bastante técnico, ele não é proprietário, mas a escritura está em nome ainda do atual proprietário, que é essa pessoa aqui, que deveria passar, que passou, né, na verdade, o imóvel para o seu cliente, certo? O imóvel ainda está em nome dessa pessoa. Vamos supor que essa pessoa tenha dívidas. Opa! Dívidas, ela está devendo para todo mundo na praça aí. E aí, os credores, nos processos judiciais, pesquisaram bens dessa pessoa aqui. E vejam só, quando pesquisaram bens dessa pessoa, o que encontraram? Ó, o imóvel do seu cliente, exatamente. Encontraram o imóvel do seu cliente. Ah, mas espera aí, existe uma escritura pública, Camilo. Não é mais desse cara aqui o imóvel, é do meu cliente. Escritura pública, tem fé pública, inclusive é de acesso público, né? Perfeito. Mas, como o seu cliente não registrou, veja só aqui, ó, ele não foi diligente, né? Se a gente for usar o termo, inclusive, da decisão aqui anterior, ele não foi diligente, então os credores vão encontrar esse imóvel. E aí eles vão fazer o quê? Pedir a execução desse imóvel, provavelmente por um leilão, penhora, avaliação, leilão, o rito aí do processo, Código de Processo Civil, né? Por um leilão para virar dinheiro para que eles possam receber a dívida. Ah, espera aí, seu cliente, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar na fila para receber também, porque muito provavelmente ele vai perder esse imóvel. Lógico que ele pode entrar com embargo de terceiro, né, o famoso ET aí. Lógico que ele tem esse direito, mas se ele não for diligente, as chances aí são muito pequenas de dar certo, né? Mas lógico, depende caso a caso, não posso nem generalizar aqui. Mas pessoal, esse é o vídeo então, e esses são os 2 grandes riscos que você tem de não registrar o imóvel, não orientar o seu cliente a registrar o imóvel em nome dele. Ok? Espero que tenham gostado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima, pessoal!